Boa noite, ou boa tarde. Estamos começando mais um Sintonia Urbana, um programa criado para debater os problemas e apontar soluções para a vida das cidades. Uma parceria entre a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA e a AOL TV. No ar, ao vivo, todas as quintas-feiras na AOL TV. Qual a cidade que sonhamos para viver? Certamente não é esta que conhecemos de norte a sul em qualquer quadrante da Terra. As manifestações juninas que assombraram o mundo político brasileiro despertaram o país para este debate. E para ilustrá-lo, aqui, Sintonia Urbana, nada melhor do que ouvir representantes da geração que tomou conta das ruas das nossas cidades e que está cada vez mais dispostas a não abandoná-la tão cedo. Para esta conversa, convidamos Ana Carolina Angotti, arquiteta e urbanista, participante do movimento Curativos Urbanos. Paulo Bonfim, estudante de Direito da Mackenzie, neto do poeta Paulo Bonfim, que é um cantor da cidade de São Paulo. E Adriana Levinsky, arquiteta e urbanista, vice-presidente nacional das ASBEA, já conhecida de vocês. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Márcio. Antes da gente começar, Ana Carolina, eu gostaria que você explicasse o que é o movimento coletivo Curativos Urbanos. O movimento Curativos Urbanos começou há um ano. Nós somos um grupo de 6 amigos. Começamos a discutir questões relacionadas aos problemas da cidade e resolvemos tomar uma primeira atitude. E a ideia que tivemos foi de sinalizar os problemas de acessibilidade nas calçadas de uma maneira lúdica, que fosse convidativa, que as pessoas aderissem a essa ideia. Então nós criamos curativos gigantes, coloridos, que são colados nas calçadas, que sinalizam esse problema. Qual o endereço? No site? Tem um site? Nós temos uma página no Facebook, que foi o nosso método de divulgação, né? É www.facebook.com/Curativos Urbanos. Tá, obrigado. Então vamos começar com uma pergunta geral para todo mundo. Né? Eu vou começar com você, Adriana. Você também participou dos movimentos de rua? Muito menos do que eu gostaria, estou me sentindo velha. Não, tem isso. Olha, o seguinte, para vocês, eu vou começar com você, o que é uma boa cidade, uma cidade saudável? Quais são os requisitos que você diria que são absolutamente essenciais para que você tenha uma cidade boa para viver, uma cidade saudável? A pergunta é para os três, eu começo com a Adriana. Vamos lá. Olha, eu acho que para tentar responder da maneira mais sintética possível, talvez eu vou me arriscar a optar pelo lado sentimental, né? Eu acho que talvez uma boa cidade seja aquela que desperte o vínculo como o primeiro ponto um ponto de partida, né? Ou seja, aquela que permita que as pessoas que usam a cidade se sintam ligadas a ela, se sintam acolhidas por ela e que tenham vontade de cuidar dela, né? Então, talvez todos os desdobramentos que pudessem partir dessa meta, né? A cidade que busca uma relação sólida, afetiva entre o seu espaço e o seu usuário, né? E entre o seu usuário e o seu espaço. Você é paulistana? Eu sou paulistana. É uma cidade saudável, São Paulo, na sua ótica? São Paulo é uma cidade doente. Muito cruel, muito doente, né? Agora que, por um outro lado, contém paradoxos imensos, né? É aquela cidade que a gente odeia, mas que a gente não deixa de amar. Então é interessante refletir quantas potencialidades estão aí escondidas ou adormecidas e que poderiam ser valorizadas, requalificadas para que ela de fato pudesse ser saudável. E Adriana, há um modelo de cidade? Você teria um modelo, mais ou menos, alguma coisa? Eu tenho um pouco de receio de buscar modelos, né? Eu acho que Mas alguma coisa que está próxima a isso que você... O que eu acho que a gente precisa é ter um olhar atento e dinâmico que possa ouvir os problemas que a gente tem, as demandas que a gente tem na nossa cidade e
e poder trabalhar constantemente de uma maneira muito viva, né, com a cidade. Então, tem cidades que são menores, né, que não têm a mesma escala que São Paulo tem e que então por isso talvez apresentem dificuldades diferentes do que São Paulo apresenta, com uma diversidade de população, né, na composição, na sua origem, né, com culturas que vêm de diversas partes do país e do mundo, né? Então é uma cidade tão cheia de pluralidades, tão singular na sua forma, que eu preferia responder não buscando uma forma, um modelo, mas um comportamento, né? Uma forma de se relacionar com ela. E para você, Ana Carolina? Para mim, uma cidade saudável é aquela que trata a sua população em primeiro lugar. É uma cidade na escala humana, com todos os desdobramentos que isso tem, seja o tratamento na escala do pedestre, você poder desenvolver as suas atividades próximas, num raio que não seja desgastante, e que você consiga realmente ouvir essas demandas da população e dar esse retorno de acordo com o que é uma cidade para pessoas, né? Você vai buscar uma cidade saudável, seria uma cidade que atende ao que as pessoas esperam dela. Você é paulistana? Não sou, eu sou do interior. Bonfim. Olha, Zé Márcio, a primeira coisa que vem à minha cabeça quando a gente fala da saúde da cidade, acho que é o uso do espaço público. Porque eu acho que o espaço público hoje ele está cada vez menor e o espaço privado está cada vez maior. E o uso do espaço público bota os cidadãos num patamar de igualdade, e isso faz muito bem para o tecido social e para o sentimento cívico das pessoas, de serem cidadãos, de serem irmãos e morarem na mesma cidade. Então eu acho que o principal para mim de uma cidade saudável seria uma cidade onde as pessoas podem usar o espaço público e existe espaço público a ser usado. Isso é para mim o principal. E aí eu vou entrar então nessa questão que eu acho que é a grande preocupação, pelo menos eu vejo, porque as cidades, vocês urbanistas podem me corrigir, as cidades nasceram como um espaço de convivência urbana. E o que a gente vê hoje é que exatamente ela está deixando de ser. Não estou falando apenas de uma cidade como São Paulo, ou Rio, ou na Índia, ou em qualquer lugar. Até o interior está deixando de ser uma... Por que isso? Bonfim, você que puxou a conversa. Olha, eu acho que, em parte, a tendência das pessoas é buscar o que é melhor em face da inaptidão do poder público em fornecer espaços públicos aptos, as pessoas buscam em outros lugares. Agora, eu acho que... Eu não sei, eu acho que o espaço público, ele é seletivo, entendeu? Eu acho que as pessoas, por exemplo, um shopping não é um espaço público, é um espaço privado. As pessoas que vão ao shopping são pessoas de um certo tipo. Você passeia num shopping como o Shopping Higienópolis, são pessoas de certo tipo que passeiam lá. Eu não sei, eu acho que as pessoas, a tendência é não usar o espaço público, é gostar de ir no melhor lugar possível. Adriana, você que, eu sei, nós já falamos várias vezes, semana passada já conversou sobre essa questão do espaço público, a conquista do espaço, ou reconquista do espaço público. Eu acho que é importante o que a gente conversou um pouco a semana passada, né, e que acho que vale a pena aqui colocar para vocês, para até entender como é que vocês veem isso. Historicamente, a gente não vem de um processo de formação de país aonde o público tenha tido o seu grande valor e a sua importância, né, desde a origem. Então, eu acho que, como um aspecto cultural, um valor cultural, ele sempre foi muito mal trabalhado pelo imaginário brasileiro, né? E aí, nesse sentido, não é uma inoperância somente do poder público, mas é uma inoperância, uma omissão, uma passividade muito grande da sociedade de uma forma geral, né? Eu acho que a gente aprendeu a construir um certo equilíbrio, né, um modelo nefasto,
aonde as forças se organizam, né, dentro do seu conforto, e assim foi se desenhando a cidade. Ela quase que é uma radiografia, né, na forma física daquilo que as estruturas culturais formadoras dessa cidade têm como lugar de conforto, né? Então, cada segmento social, cada segmento político busca a sua zona de conforto e constrói os seus castelos, né? E aí, o que não é o castelo de cada um, que é o que seria de todos, ou o espaço público, acaba sendo o espaço de ninguém, né? Então, eu queria ver como é que vocês veem isso, porque eu acho importante, como fator cultural, né, a gente entender o peso, o vício histórico que a gente carrega e como é que, em termos de comportamento, a gente consegue mudar isso, né? Ana? Eu acredito que existe mesmo essa dificuldade cultural de viver a coletividade, né? E o espaço público seria onde deveria acontecer essa vivência coletiva. Por outro lado, também tem a questão de espaços públicos muito pouco convidativos. Então, como que a gente poderia incentivar essa coletividade, esperar uma crescente, uma mudança cultural nesse aspecto? Através da criação de espaços públicos mais convidativos. Com isso, você atrai mais pessoas, os espaços vão criando mais vida e com isso vai crescendo essa rede de interações e a cidade toda passa a ter mais vida. Então, eu acredito que para ter essa alteração cultural, passar a ter uma visão mais coletiva, uma vivência mais coletiva, os espaços também têm que estar preparados para receber essa coletividade. Então, eles têm que ser mais convidativos, eles têm que garantir a infraestrutura para essa demanda. Nós estamos num programa chamado Sintonia Urbana, que é uma parceria da ASBEA com a OUTV. A ASBEA é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Vou enfatizar o termo arquitetura. Nós falamos 15, 20 minutos já de programa, falamos da cidade, sobre alguns aspectos, mas não falamos de um lado, o lado estético da cidade. Isso não tem nenhuma influência na qualidade de vida das pessoas, quer dizer, as ruas podem ser feias, os prédios horrorosos. Eu gostaria que você analisasse também este lado, quer dizer, esse lado estético da cidade, que às vezes agride e não sei, as pessoas, até porque me parece que as pessoas não olham muito para a cidade desse lado. Ana? Com certeza, né? O que é mais agradável? Caminhar numa rua toda arborizada, que você possa parar para tomar um café, observar as pessoas passando, ou numa rua inóspita em que mal iluminada, esburacada. Então tem todo esse aspecto. O fator estético, ele é um dos fatores que garantem qualidade ao espaço, além de outros. Então, trabalhar esse aspecto, eu acredito, transformar as ruas em ruas mais bonitas, transformam toda a cidade e garante também que você tenha um aproveitamento melhor, você convida as pessoas a utilizarem esses espaços. Se você não propõe nenhum atrativo, qual é o interesse da pessoa deixar de ir para o shopping center e caminhar na rua? Qual é o interesse da pessoa deixar de ir fazer o exercício na academia e fazer a sua caminhada na rua? Então tem todo esse apelo. Adriana. Bom, lógico, concordo plenamente com o que a Ana falou, né? E eu acho que somado a isso, né, com a questão estética, acho que tem uma série de questões ligadas ao funcionamento, à qualidade, à gestão, à manutenção desses espaços, né? Que não só garantem o funcionamento, a vitalidade do espaço, como um sentimento de zeladoria, de apropriação desse espaço público, né? Então, eu acho que aí a gente entra num ponto, quando você coloca o tema da arquitetura e do urbanismo, que é o tema do projeto e do planejamento, né? Uma cidade que se pretenda com caminhos de requalificação, essa requalificação ela precisa ser feita com foco, com método, com critério,
objetivos, né, com controle, com gestão. E nesse sentido, eu acho que a arquitetura e o urbanismo tem uma condição muito grande de poder pensar e contribuir para a garantia da requalificação desses espaços, né? Não sozinha. Né? Mas que não tem sido bem aproveitada pelo poder público, né? Não. Quer dizer, o poder público ele pensa por si só, né? Ele é autossuficiente, né? Isso eu estou falando de modo generalizado. Eu acho que a contribuição das inteligências técnicas, de uma forma geral, e com certeza da arquitetura e do urbanismo também, elas são muito mal aproveitadas ao longo dos processos públicos de administração pública, né? Então, aonde a sociedade, no auge do seu conhecimento, poderia ter uma interlocução próxima, uma participação ativa, uma contribuição efetiva, né, no desenvolvimento de projetos, de pesquisa, de fornecimento de dados, de análise de dados, essa troca de conhecimento, de produção de conhecimento, ela é muito engessada, né? Muito. Bom fim. Eu concordo, eu acho que é muito engessado e eu acho que em parte é porque as linguagens são diferentes. O político trabalha em uma burocracia com a qual o arquiteto às vezes não consegue se comunicar bem e a burocracia do político não se movimenta na mesma velocidade que as ideias do arquiteto gostariam que elas se movimentassem. Quanto à estética da cidade, eu acho que os prédios horrorosos que já foram levantados estão aí, não há o que fazer. Eu acredito piamente que lugares limpos e bem iluminados e agradáveis tendem a continuar bem iluminados e agradáveis e limpos. Acho que quando alguém passa e tem um lixo no chão, ele vai jogar o lixo dele no chão. Em um estádio de futebol, quando tem uma cadeira quebrada, eles têm que trocar, porque se no próximo jogo as pessoas vão lá e veem uma cadeira quebrada, elas quebram o resto. Então, eu acho que essa parte estética ela é muito importante, inclusive para a segurança pública. Eu acho que um lugar bem iluminado e limpo, ele é com certeza mais seguro, sem dúvida alguma. E acho que essa é uma das razões pela qual muitas pessoas deixam de frequentar o espaço público, sob o pretexto de que não seria seguro. Agora, as cidades têm, né, as nossas cidades, de um modo geral, têm necessidades absolutamente infinitas. Não é isso? Com certeza. Infinitas, né? Se a gente ficar discutindo aqui, estamos falando um pouco em tese, porque a ideia é geral, acho que, inclusive, a Ana Carolina, na resposta dela, pincelou. Agora, olhando os grandes centros urbanos, não vamos nem para lugares onde as coisas ainda estão mais ou menos melhores, porque são pequenas, os automóveis ainda não estão agredindo tanto. Qual seria, na visão de vocês, quais seriam, melhor, um só é covardia, quais seriam as prioridades realmente que um gestor público numa prefeitura, que é o homem que cuida da cidade, teria? Olhando a São Paulo, Belo Horizonte, o Rio, qual delas? Porque os movimentos ficaram muito, os movimentos de maio ou de junho, né? Os juninos, né? Não foram festas juninas, foram quase, né? Para os políticos não foram seguramente festas juninas, né? Se concentrou muito depois numa discussão quase que de mobilidade urbana, virou uma questão que você olha numa cidade como São Paulo, olha em quase todo lugar, mas será que a mobilidade urbana é tudo? Ana, ela não é... qual é a sua prioridade? Se você fosse ser prefeita de São Paulo, quais os 3 pontos você atacaria? Ou de São Paulo, ou do Rio, ou de Belo Horizonte, ou de Recife? Quais são realmente assim, as maiores feridas urbanas que o curativo vai tratar? Pegando a questão da mobilidade, eu acho que por trás dela tem uma questão muito maior, que é do acesso à cidade. Então, o acesso democrático à cidade, eu acho que essa é a questão central de toda a discussão. Então, através disso, você pensa na questão do transporte, da mobilidade, da moradia, dos usos. Eu acho que a questão central seria, de fato, essa: garantir o acesso democrático à cidade. Como? Transporte de qualidade, mas não só isso, porque não adianta você dar soluções para que você vença grandes distâncias.
se a cidade está toda fragmentada. Então, planejar a cidade, pensar a cidade para que ela seja adensada em núcleos, que ali se desenvolva uma vida, e esses núcleos sejam interligados em rede, pensando a questão também de não haver a segregação social, de ter essa mistura, de ser pequenos núcleos sempre interligados. Então, eu acredito que tem esses pontos interessantes, importantes, transporte, moradia, mobilidade, mas que por trás o foco é a questão do acesso à cidade. De qualquer cidadão ter o mesmo direito de acesso a qualquer espaço, com as mesmas condições. Bonfim. Eu acho que o acesso democrático à cidade é uma coisa realmente muito importante. E quando eu penso em acesso democrático, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o transporte público não ser 24 horas. O transporte público funcionar só no período de trabalho. Então parece que o acesso da periferia à cidade é só para trabalhar, não é para se divertir à noite, porque aí eles fiquem fora da cidade ou fora desses espaços. Eu acho que nesse aspecto o transporte público, se ele fosse 24 horas, ele realmente ia democratizar o acesso à cidade, no aspecto em que as pessoas poderiam todas usufruir do espaço público para o seu lazer. Entendeu? Porque, por exemplo, eu acredito que Belo Horizonte tenha, né, transporte público 24 horas. Acho que não passa a cada 10 minutos, mas eu acho que ajudaria muito essa democratização ao acesso da cidade. Além do que, eu tenho minhas dúvidas quanto a essa história da lei seca ser implementada e não ter transporte público para as pessoas usarem, entendeu? Mas eu acho que é isso. Adriana, você entende como prioridades? Olha, eu vou pensar algumas palavras que eles colocaram aqui e tentar complementar um pouco, né? Eu acho que lazer, rede, acesso, né? Se a gente entender isso como integração, né? Eu usaria essa palavra para a gente tentar ver de que forma que essa cidade de fato poderia ser abordada para ela ser mais qualificada. Eu usaria essa palavra. Eu acho que a integração não só com relação aos seus elementos estruturadores, né, os grandes temas, poder integrar então a habitação, integrar a questão ambiental, integrar sistema viário, integrar transporte, né, integrar núcleos de desenvolvimento, ou seja, pensar a estruturação de todos esses temas não de forma segmentada, mas de forma integrada, ou seja, a composição desses temas em conjunto estabelecem equilíbrios, né? Estabelecem dinâmicas de vida na cidade. E não, por exemplo, a gente vê muitas cidades brasileiras onde a gente detecta claramente a setorização dos espaços, né? Então, os bairros residenciais, o setor corporativo, a área industrial, né? E aí as pessoas têm que interagir com todas essas atividades ao longo das suas vidas, né? Do seu dia. E para fazer isso é um verdadeiro inferno, é um sofrimento dramático, né? Então, talvez ter detectado nos movimentos juninos a questão do transporte como o ápice dessa ferida é porque ele deflagra essa grande dificuldade que, no modelo integrador, certamente isso não estaria tão em carne viva, né? Então, eu acho que essa questão da integração nos elementos que estruturam a cidade e também na sua comunicação seria um processo fundamental para qualificar, para estruturar uma cidade. Explica bem essa questão da comunicação. É um tema interessante. Será que a gente sabe, todos nós, a sociedade, a estrutura administrativa, será que ela sabe o que é a sua cidade? Ela conhece a polifonia das cidades, né? Nós sabemos as demandas, os problemas, os potenciais que existem na cidade. Eu acho que primeiro existe uma falta de comunicação tremenda, né? Para captar
a registrar a fotografia dessas diversidades, né? E depois existe uma estrutura muito cruel com relação ao diálogo, né? A isso que faz parte do acesso, é uma outra forma de acesso, né? Como é que eu chego com a minha demanda e consigo apontar uma questão que existe no meu bairro, na minha rua? Como é que eu converso, né? Com quem eu falo? Quem me ouve? Quem me devolve uma solução? Quem pensa comigo, né? Nas diversas escalas, desde o pequenininho até as macro questões, essa interface, né, essa interlocução, e aí eu acho que é interessante a gente pensar, da mesma maneira como existem os elementos estruturadores que a gente falou, né, habitação, transporte, o sistema viário, existem as vozes, os setores que compõem a sociedade, né? Todas essas vozes, elas deveriam ter condição de passar por um processo equilibrado de comunicação, aonde a população moradora fosse ouvida, os trabalhadores, os sindicatos, o mercado, a indústria, a academia, né? O poder público, os técnicos do poder público, com um equilíbrio de troca de conhecimento, né? De troca de sentimentos e de conhecimento. É nesse sentido que eu falo da integração da comunicação. Uma pergunta específica para você, Ana Carolina. Como é a experiência, seria bom você descrever, a experiência desse tipo de comunicação, de troca de coisas que vocês têm através do Curativos Urbanos, que é o uso da internet e das redes sociais? Conta essa experiência que talvez possa ser útil para o poder público, ele aprender a usar essas armas. Atualmente, a maioria da população tem acesso à internet, né? Inclusive, as classes sociais, de todas as classes sociais já tem esse grande acesso à internet. Hoje não tem muito essa distinção. Então, ela é uma ferramenta incrível para você promover essa comunicação entre os diversos agentes em diversas esferas. Para os curativos... A resposta para vocês tem sido grande? Tem sido muito grande. Atualmente, nós estamos com 9.100 pessoas, mais ou menos, trocando ideias, trocando informações, experiências. E o bacana foi que a internet possibilitou que a ideia se espalhasse. Então, começou em São Paulo com um grupo de 6 pessoas. Através da internet, ele se disseminou e voluntariamente em diversos lugares do país e até em Roma, as pessoas aderiram à ideia e começaram a replicar, e isso sempre trazendo a discussão de volta, sempre alimentando, dando um retorno. Então a gente viu a discussão em torno do tema crescer muito. E se não fosse através da internet, isso seria impossível. Então é uma ferramenta incrível para você poder mapear essas demandas de forma colaborativa. Mas tem o perigo, né? de te pregarem, não, estou brincando, né? Os grampos, mas é interessante, e quer dizer, a resposta é assim, 9.000 pessoas no mundo já participando, e os movimentos que vocês fizeram, esses que geraram a aplicação de curativos em buracos em São Paulo, teve muita gente, ou foi só vocês? Teve gente que não era do grupo inicial ou não é do grupo? Começou com o nosso grupo, nós fizemos a primeira ação na Avenida Paulista, há um ano atrás, mais ou menos. Começamos, colamos alguns, a princípio a gente nem queria se identificar, queria só promover essa ação e ver qual seria a resposta da população. Um dos primeiros curativos que nós colamos foi numa rampa de deficiente, que tinha um buraco enorme. Ficamos observando as pessoas passando. Um dos pedestres passou, retirou o curativo e levou embora. E a gente ficou contrariado, seguimos o rapaz. O que ele vai fazer com esse curativo? Um pouco mais à frente, ele pegou e colocou num outro buraco que tinha na calçada. Então ele entendeu de imediato. E essa foi a primeira sinalização de que a ideia tinha tudo para ser replicada inúmeras vezes, né? E foi o que aconteceu. Fizemos algumas vezes em São Paulo, mas muita gente aderiu. E é essa a ideia mesmo. Nós começamos, mas nós não somos os donos da ideia. É que todo mundo, nós queremos ver todo mundo colando curativos e mostrando que existe essa demanda. Mostrando as chamadas feridas da cidade? É uma brincadeira, né? Estamos curando. Por fim, o uso
da internet, o uso das redes sociais, por exemplo, na área de escolas? Olha, A influência disso. Eu acho interessante o uso da internet como meio de... acho que é um meio de propagar a sua ideia, é um meio de mostrar o seu número, né? Porque na internet as pessoas clicam lá e você fala, bom, 500 mil pessoas concordaram com isso. Isso é um meio de mostrar a força. Mas eu gosto muito da ideia dos curativos. Eu nunca vi nenhum, mas eu gosto muito da ideia de chamar a atenção, porque eu imagino que se eu fosse prefeito de São Paulo, eu ia ficar com vergonha de ver um curativo gigante na rua, na minha rua, entendeu? Que eu deveria estar cuidando. Eu me lembro muito campanha de escracho, né? Que você vai lá, escreve na parede do prédio, esse homem foi um torturador na ditadura militar. Eu acho que isso é um meio muito eficiente de fazer que as coisas aconteçam, que é fazer com que as pessoas se conscientizem e às vezes fiquem até com vergonha de não ter resolvido esse problema antes. Agora, na opinião de vocês, o poder público municipal, que eu tenho muita pena de prefeito, eu acho que quando eu vejo um amigo meu falar que quer ser prefeito, eu acho que ele precisa de internamento, porque é quem sofre. Você acha que o poder público no nível do município, Adriano, ele percebeu o que a população está realmente querendo? Ele tem estou de novo, sem generalizar, não estou olhando o prefeito de São Paulo, o prefeito da minha cidade, ele percebeu bem ou levou realmente um susto e está atarantado? Bom, estamos falando dos movimentos juninos, certo? Juninos, Muito bem. Então, eu acho que, obviamente, não tem como não perceber, né, uma figura pública e a sociedade em geral, não tem como não perceber que alguma coisa muito, muito grande, numa escala muito importante, passa a fazer parte da realidade das pessoas que vivem nas cidades, né? Se as pessoas têm clareza, né, do que é exatamente o conteúdo profundo dessas manifestações, eu acho que ainda nem todos nós, seja a sociedade, seja o poder público, sabemos em profundidade qual é o grau de detalhamento das demandas que são apresentadas e menos ainda das soluções para conseguir atender essas demandas, né? Eu vejo que existe assim uma percepção evidente de um desconforto, de um incômodo, de uma urgência extraordinária, né? Agora, aquilo que, por exemplo, se inicia como uma demanda específica do transporte, certamente esse é um tema que resume ou que carrega uma série de outras insatisfações que são ou anteriores ou desdobramentos desse tema, né? Então, é muito complexa essa pergunta para responder se os nossos representantes políticos entenderam. Eu acho que não entendemos ainda. Eu acho que sentimos a gravidade do que estamos vivendo. E espero que com a devida atenção e responsabilidade para que isso não se perca no tempo, né? Confim. Eu acho que os políticos não entenderam porque as pessoas que estavam na rua também não entenderam. Porque elas também... acho que todos estão... Não tem uma pessoa satisfeita, todos estão... Insatisfeitos, mas insatisfeitos com coisas diferentes, eu acho. Eu vi bandeiras de grupos neonazistas de extrema direita, você tem grupos de extrema esquerda. Eu acho que as pessoas estão insatisfeitas, mas não têm uma pauta concreta. Eu acho que isso é um grande problema. Essas pessoas que estão lá não são anarcossindicalistas bascos, entendeu? Eles não têm uma pauta, eles saíram e desconstruir é sempre mais fácil do que construir. E eu acho que esse é o perigo. Você desconstrói, você destrói, você tem que construir sobre os escombros daquilo que foi destruído, e as pessoas acham que elas não se deram conta disso. E quando acho que começaram a perceber que precisaria de uma pauta, começaram a parar de ir à rua, porque perceberam que não existia algo
Algo concreto. Eu acho que, em parte, essas manifestações têm um lado estético, de ser tipo rock and roll, entendeu? As pessoas saírem, jogarem coquetel molotov contra a polícia, andarem de máscara. Eu tive essa impressão muito forte de ser uma coisa estética quando as pessoas passaram na frente de um prédio que era espelhado, viram sua imagem e vibraram, entendeu? Eu tive essa nítida impressão de que era uma coisa for show, né? Para mostrar mesmo. Eu não sei o quanto essas pessoas conseguiriam se comunicar no modelo de governo que nós temos, a hora de ir... o certo seria ir às urnas, não ir às ruas, né? Acho que é uma falta de pauta, e por isso que os políticos não entenderam. Os políticos não são idiotas, eles são pessoas poderosas, inteligentes, escalaram os degraus do poder para chegarem onde eles estão. Eles não entenderam porque acho que não tinha muito o que entender, era uma insatisfação, mas... acho que a maioria dos paulistas estão insatisfeitos, os cariocas estão insatisfeitos. Eu não sei, essa foi a minha impressão. Ana, eu sei que você não vai concordar com tudo que o Paulo disse. Pode discorde, por favor. Indo um pouco além das manifestações de junho, tem uma questão que seria interessante a gente observar. O papel que temos enquanto cidadão. Nós vivemos numa postura de consumidor do poder público. Pago meus impostos, exijo serviços em troca. Mas até onde estamos dispostos a andar de mãos dadas e construir junto essa cidade, essa sociedade que a gente espera? Então, acredito, junho foi um estopim, não teve como não perceber que existe algo de muito estranho acontecendo, muitas coisas erradas. Precisamos de uma resposta do poder público, sim, porém não só isso. Precisamos também exercer a nossa cidadania, não só cobrando, mas também unindo forças, fazendo o que está ao nosso alcance. Às vezes pequenas ações, pequenas coisinhas junto com a vizinhança, que você não precisa levar essa coisa até lá em cima, que tem uma burocracia enorme, até ser resolvida tal questão, já se passou muito tempo, você articulando com os atores envolvidos numa escala menor, talvez a solução viria mais depressa, uma resposta mais rápida. Mas não está na hora de ir um pouco além, de ser mais objetivo nas propostas? Bem mais objetivo? Porque, num certo ponto, o Bonfim tem um pouco de razão. Quer dizer, ficou uma coisa no ar, que é uma insatisfação, claro, é uma questão específica da mobilidade urbana, do aumento do transporte, do passe livre, mas está tudo aí o que fazer. Levar as coisas objetivamente para o poder público. Sim. Porque não adianta também, eu acho que o trabalho de formiguinha, aí é a minha opinião, não devia dar mais... O trabalho de formiguinha é muito bom, mas ele não transforma. Ele pode transformar uma realidade micro. Mas nós estamos em cidades, coisas grandes. Então. Mas um pequeno núcleo pode se expandindo, criando uma demanda, e aí sim, você tem um objetivo específico que você vai reivindicar, né? José Márcio, eu sou muito cético quanto à capacidade das pessoas de se organizarem e perseguirem uma pauta fora dos moldes da democracia que nós temos. Eu acho que a democracia foi o melhor jeito que nós, como sociedade, encontramos para perseguir os objetivos que nós achamos que devem ser perseguidos. A única pauta concreta que essas manifestações tiveram era um aumento da tarifa da passagem. A tarifa não foi diminuída. O aumento continuou, ela aconteceu um subsídio. Então, o grande problema que era, na verdade, o que aconteceu são máfias de empresas de ônibus que têm taxas de lucro enormes. Elas continuam com taxas de lucro enormes e as pessoas ficaram satisfeitas. E eu acho que isso indica que elas não entenderam a pauta e não entenderam realmente o problema como um todo. Entendeu? Deixa eu pegar o teu exemplo e Adriana, você pode falar mais um pouco da questão prática, porque você tem atividades. Eu tô me vendo, acho que mais otimista do que vocês. Então eu queria falar. Eu fico feliz. Não, porque eu acho assim, a gente não teria esse tipo de consciência numa conversa nossa há 2 décadas atrás. Há uma década atrás, né?
conseguindo levantar, ter uma análise crítica de determinadas estruturas que existam no funcionamento da cidade, né, nas suas infraestruturas, né? Então, eu acho que já é um momento em que veio a consciência, Suscitou uma série o debate, de né? temas que é em si um fato muito positivo, né? Que já dá elementos para poder trazer um outro nível, uma outra qualidade de discurso, de solicitação de demandas, né? Então, eu vejo positivamente. E com relação à questão dos movimentos mais destrutivos que acompanharam todo esse processo, eu arriscaria dizer que talvez no silêncio de um processo muito rico, muito positivo que aconteceu, esses movimentos se aproveitaram e ganharam força. Mas eu queria sugerir para vocês e talvez para a gente pensar aí daqui para frente, que eu acho que o ponto de partida ele é muito positivo, ele é muito promissor do ponto de vista de uma geração, né, de uma sociedade que, puxa vida, sai do silêncio, né? Sai do silêncio e talvez de uma maneira ainda muito pouco amadurecida, consegue começar a constituir voz. Precisa de demanda, precisa de proposta, sem dúvida. Eu acho que a gente vive exatamente esse momento agora, né? De não as pessoas ser vão cansar, vão o pra da rua e não veem reivindicação resultado. revolucionária e que tem o risco de cair no vazio, sem dúvida. Agora, a participação nas várias escalas eu também acho muito positiva, Zé. Não, sim, claro, mas eu digo o seguinte, que as pessoas vão e não estão esperando resultados porque são questões de urgência que já passaram dos limites, a maioria delas já passou do limite. Sem Então é por dúvida. isso que eu digo, está na hora de um pouco isso. Agora, eu queria, diz antes de eu Não, fazer... é uma proposta. Eu acho que a gente só... A chance da gente encontrar essas propostas é mudar o modelo, né? É mudar o modelo de gestão, mudar o modelo de interlocução política, mudar o modelo de participação colaborativa de forma mais proativa da sociedade. Então, tem que mudar o modelo. Se for simplesmente aguardar um retorno do poder público, esperando grandes alterações de uma maneira passiva, eu honestamente não acredito. Eu acho que é uma mudança urgente de renovação política, enfim. Eu acho que talvez a questão não seja que o nosso modelo seja ruim. Eu acho que nós não estejamos usando ele da maneira correta. Então, eu não acho que a democracia que nós exercemos aqui no Brasil, eu não acho que é um mau modelo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe quem votou para vereador. Entendeu? Eu acho que talvez uma apatia das pessoas em verdadeiramente exercerem o seu papel de cidadãos de uma democracia e não de alterar o modelo. Porque eu acho que esse modelo... O Brasil é um país continental, ele tem que... São muitas vozes a serem ouvidas e eu acho que se percorrerem os caminhos corretos e se forem engajadas, é possível. Então, eu não sei. Eu acho que o modelo pode ser mudado, mas talvez não precise. Talvez as pessoas só possam participar mais do modelo que nós temos. Eu não sei. Eu vou fazer agora vamos chegar no ponto central de tudo isso. Porque eu coloquei a pergunta inicial, que é a cidade que sonhamos viver. Agora, se nós fizermos uma enquete, nós vamos ter 10 milhões de cidades. Ou seja, na verdade, se precisa ter alguns eixos. Esse é o primeiro aspecto. Mas o aspecto anterior é o seguinte: qualquer mudança que você fizer, eu vou entrar no exemplo prático, ela passa antes por um processo de mudança cultural. Então, a questão colocada, as pessoas foram para a rua, é bem prático isso, porque as pessoas foram para a rua, em princípio, o mote foi mobilidade urbana. Porque já estava, digamos, vou pegar um exemplo de São Paulo, porque já estava talvez no projeto do prefeito, ou ele acordou para isso, começou a abrir faixa exclusiva de ônibus na cidade. Que é
básico para você melhorar a mobilidade urbana, o transporte coletivo. Pois bem, depois que puseram umas faixas, esta semana começou segunda-feira, na 23 de maio, o que eu ouvi em programa de televisão, eu ouvi de pessoas reclamando da situação, sabe? Eu estava num debate outro dia, alguém contou que um amigo falou para ele assim, agora não dá mais para andar aqui na 23 de maio, só de ônibus. Então você vê, claro, só dá para andar de ônibus, você vê que uma coisa é você ter algo teórico, a outra é cair na prática. E aí, como se faz? Esse é o desafio. Primeiro, mudar essas cabeças. Exato. Agora, existem mudanças que podem acontecer de uma maneira mais suave e outras mais bruscas, né? A mudança de comportamento. Você optar... Você impõe, né? É uma imposição indireta, mas na verdade você acaba não tendo escolha, de certa forma, né? Eu vejo de maneira, honestamente, eu vejo de maneira positiva, na medida que aquilo que se ofereça enquanto infraestrutura pública seja de qualidade, né? Então eu acho que a grande questão que a gente precisa ter clareza com relação àquilo que a gente vai receber enquanto população, enquanto cidadão, sociedade, aquilo que a gente vai esperar receber, demandar, é que tenha qualidade. Agora, que é um excelente exercício não se utilizar do transporte público só quando nós saímos para viajar, só quando nós somos estrangeiros e turistas, e sim no nosso dia a dia, é uma experiência aí que vale a pena cada um, né, dentro da sua rotina, refletir e colocar para si como uma proposta, como uma experiência de mudança. Ana Carolina. É difícil essa mudança cultural, né? Vocês têm experiência de pessoas que mudaram aderindo ao programa de vocês? Assim, pessoas que foram voluntariamente, que não tem nada a ver com esse mundo de vocês? Sim, muita gente. Desses 9 mil que aderiram... Mas eu digo, vocês têm um perfil disso tudo? Desse pessoal não tem? Não tem. Não temos. Mas nós temos um pensamento de certa forma alinhado em alguns aspectos, né? Nós concordamos de certa forma. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, vamos usar esse exemplo. Uma cidade como São Paulo precisa ser eficiente. Quando você pensa em transporte, o espaço ocupado por um ônibus equivale a 5 carros. Quantas pessoas tem dentro de cada carro? Uma pessoa. Quantas pessoas podem ser transportadas por um ônibus? No momento de você tomar uma decisão, que aspecto você vai dar ênfase para o privado ou para o público, é importante você ver o quão eficiente essa decisão vai ser. E a gente precisa também amadurecer a nossa cultura para essa coisa do coletivo, que é aquele assunto que nós já iniciamos. O individual não pode prevalecer sobre o coletivo. Senão a cidade nunca vai ser eficiente. Não tem como uma cidade como São Paulo, cada um olhar para o próprio umbigo. Nós temos que ter esse caráter mais coletivo na sociedade. Bom fim. Sem dúvida, eu acho que o coletivo tem que prevalecer sobre o individual para a cidade funcionar de maneira saudável. E acho que é uma sociedade pluralista, é impossível agradar a todos. Então, o senhor que anda de carro alemão com seu ar-condicionado vai ficar chateado, sim, quando fecharem uma pista da 23 e ele ter que ficar parado esperando o ônibus. Mas isso eu acho que era de se esperar. Eu acho que isso faz parte. Faz parte. Impossível agradar a todos, Zé Márcio. Olha, nós estamos chegando ao fim, mas eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para todos vocês. A pergunta e a resposta é: quando aquele prefeito Henrique Peñalosa assumiu Bogotá, ele fez 3 gestões lá e transformou Bogotá. Começou a fazer o Transmilênio, que é uma cópia dos ônibus articulados de Curitiba, mas fez outras coisas. Bogotá hoje é uma cidade de convivência, uma cidade em que se convive. O primeiro discurso dele, que outro dia estava revendo isso, ele dizia o seguinte: eu tenho inimigo, o carro. Isso foi no primeiro discurso de posse dele. E, de uma forma ou de outra, ele fez uma transformação. Bogotá você passeia, Bogotá você anda bem de transporte. A pergunta é simples e coisa. Vocês acreditam
começar com você, Adriana, que tem mais convivência. Vocês acreditam que um prefeito, em qualquer lugar do Brasil, que fizer uma declaração de guerra dessa, ele sobrevive? Pode sobreviver? Sim, não estou falando sim. Deve, Olha, sem dúvida, tem que ter um plano, né? Então, é dentro de tudo que a gente está falando, né? Ter uma missão esvaziada, a chance de sucumbir é imensa. Agora, ter uma proposta firme e que tenha sucesso na sua implementação, sabe, eu conheço pessoalmente o Peñalosa. Quando eu me encontrei com ele, eu cheguei no local do encontro, de carro, envergonhada, e ele de bicicleta. Né? Então, eu acho que assim, tem uma questão de critério, de postura, de objetivos, né? De missão. Então, espero que a gente tenha esse prefeito, com certeza. Otimista. Vamos. É necessário, né? Peitar certos entraves que a gente encontra. Se a gente analisar experiências mundiais, Copenhague, por exemplo, que na década de 60 também vivia um caos com o automóvel, e hoje a maioria da população anda de bicicleta. Times Square foi fechada, ali também era um trânsito absurdo. Em Nova York também foi dado prioridade para a escala humana. Então é necessário você, de fato, ter essa postura se você busca promover uma cidade para pessoas, uma cidade na escala humana. Você tem mesmo que peitar essas dificuldades. Bom fim. Zé Márcio, acho que você sabe melhor do que todos aqui que se tiver poder de fogo político, sobrevive, né? Fazer quase qualquer coisa, mas acho que a política é uma coisa bem feia, assim, né? No backstage é uma coisa bem feia, mas se tiver poder de fogo político, eu não vejo por que não. Acho que dá para fazer coisas melhores e coisas muito piores, muito mais nefastas também. Mas é isso. Acho que é possível sobreviver. Então vamos procurar esse herói nos 5.600 municípios brasileiros que venha das novas gerações. Mas eu acho que não dá para esperar outra geração, não tem que ser agora. Olha, nós estamos encerrando nosso programa Sintonia Urbana, uma parceria da ASBEI, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e a All TV. Todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Paulo. Voltamos na próxima semana.